A paz do Senhor a todos os nossos irmãos aqui do nosso canal, do canal Teologia Não Esfria, e também aos nossos amados alunos do Instituto El Shaddai. Que benção que vocês estão aí. Nós vamos continuar aqui falando um pouquinho mais sobre a matéria de Cristologia, que na minha modesta opinião, como estudante da palavra, é essencial, é basilar, é coluna também para a nossa fé. Então, antes de mais nada, deixa o seu like em nome de Jesus. Também pega esse vídeo aqui, ó, joga nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, mostre para alguns professores. Nós vamos ter aqui uma pequena amostra na continuação de uma matéria específica que eu quero fazer aqui, as devidas considerações do nosso Instituto El Shaddai. Esse daqui é o livro de Cristologia. Uau! Olha aí, que você pode receber em todo o Brasil, assim como vários alunos fazem, tá bom? Se matriculando no nosso Instituto El Shaddai, vai ficar no primeiro comentário desta videoaula. Logo no primeiro comentário, eu vou fixar ali o nosso contato para que você possa entrar em contato o mais rápido possível, para que você possa se formar em alguns dos nossos cursos ou mesmo obter algumas informações. Além do mais, aproveitando, eu estou aqui com 2 certificados. Deixa eu apresentar para os senhores antes de nós entrarmos no nosso livro. Pera lá. Olha que interessante, irmãos, o nosso certificado aqui do Adilson Rosa. Olha que benção, se formou no nosso curso avançado de teologia. Está assinado aqui pelo nosso pastor, ó, Daniel Malafaia, pastor presidente das Assembleias de Deus em Santa Bárbara do Oeste. Olha que benção, vou mostrar mais um. Para a honra e glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Também estou em mão aqui do Elton, meu querido amigão Elton. Olha aqui, Elton, que benção. E o pastor Daniel assina também este certificado. Ei, quer também um desse certificado? Assinado, quem sabe, pelo seu pastor presidente? Fale conosco. Entre em contato conosco, faça um dos nossos cursos. Nós temos de teologia do básico até o avançado, grego, hebraico, bíblico. Também curso para professores e imersão para pregadores e pregadoras da palavra do Senhor. Pegou o seu livro? Pegou? Pegou aquela água ungida? Olha que benção que eu estou em mãos aqui. Ó, que benção, minha aguinha ungida. Também pegou aqui as suas versões bíblicas. Ó, estou com a versão Ara, Almeida, Revista Atualizada, e a tradução King James, uma ótima tradução também, e aquele caderno de apontamento com a sua caneta ou seu lápis ungido. Bora trabalhar um pouquinho? Vamos se preparando então, eu vou dar continuidade a partir da página número 2, para quem tem o nosso material, tá bom? Para falar, por exemplo, de um termo que muitos pregadores usam, e grande maioria, graças a Deus, acerta, que é uma teofania, aparições, gravem aí, escreva, são aparições do divino aos homens. Essa teofania. Também, em comum acordo, eu prefiro colocar o termo cristofania. Eu gosto muito desse termo, apesar de não ser muito utilizado no meio acadêmico teológico, mas eu prefiro. Então, antes da encarnação, Cristo, especificamente no Antigo Testamento, ele se mostra aos homens de algumas formas. Poderia ser através de uma figura de um anjo, de uma figura de um homem, de uma pessoa, ou até mesmo entrando no ambiente do fenomenal. Exemplos, a sarça ardente é um exemplo aí da aparição de Cristo antes da encarnação no Antigo Testamento. Então, dito isto, você ficando com teofania, ok. Prefiro apelar por termo cristofania. Então, é uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Nossa página 2, eu elenco vários versículos aqui, e a aparição do nosso próprio Cristo, do nosso próprio Deus, em Gênesis 16 e 17, no versículo 16, versículo 7, quando ele aparece para Agar, ali é uma aparição do nosso próprio Cristo, e ele mostra a sua onisciência. Tudo vê, tudo sabe. Então você vai ver a onisciência nessa aparição, neste ser que aparece para Agar.
Por exemplo, apareceu para Abraão também em Gênesis 22, você que está anotando, do versículo 11 a uma pequena perícope. Capítulo 22, do 11 ao 15. Para Jacó, no capítulo 31, do versículo 11 até o 13. Para o próprio Moisés, conforme eu já mencionei, através da sarça ardente. Êxodo, capítulo 3, e precisamente o versículo de número 2. Josué também teve uma aparição divina no capítulo 5, do versículo 13 até o 15. E etc. E etc. Então, eu não poderia dar continuidade na página 2 para falar justamente sobre esta aparição de Jesus Cristo, do próprio divino, aos homens, de algumas formas que eu estou aqui tentando elencar para os senhores em aula, ok? Continuando depois agora desse passo, eu começo a frisar sobre o tipo e antitipo, especificamente falando das figuras ou até mesmo pessoas que fazem desembocar tudo em Jesus Cristo. Tudo leva a Jesus Cristo. É importante nós lermos um texto que está em Hebreus. Vamos para a palavra do Senhor rapidamente, abrindo em Hebreus no capítulo 10, versículo de número 1, que vai dizer o seguinte, 10 e 1. Ora, visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes, mas os mesmos sacrifícios que ano a ano perpetuamente eles oferecem. Principalmente o tal da primeira parte ou parte A. Ora, visto que a lei tem sombra de bens vindouros, que ainda vão acontecer, futuro. Então, é importante você do outro lado, aluno, ou até mesmo inscrito do nosso canal, perceber que alguns pregadores deixam de falar de Jesus Cristo elencando demasiadamente os personagens ou figuras do Antigo Testamento, e basta também colocar em pauta aqui do Novo Testamento. Ninguém, a minha pessoa aqui, não está falando para você do outro lado não colocar os personagens, Josué, Abraão, Paulo e etc. Não, muito pelo contrário, devemos, eu faço uso de tais. Agora, dê a prioridade e faça uma correlação em maior para o nosso Jesus Cristo. Então é sombra. As pessoas, personagens, ou até mesmo figuras, apontam para Jesus Cristo. E isso é importantíssimo nós rechearmos nas nossas aulas de escola dominicais. Mesmo que esteja frisando um personagem bíblico, dá uma olhada no currículo da sua escola bíblica, da sua revista. Se tiver falando sobre personagem, não que eu estou dando pitaco, mas eu quero aqui recomendá-los a falar do personagem. É claro, principalmente se for no ambiente biográfico, mas elencar a soberania de Jesus Cristo. Tudo tem que fazer lembrar Jesus Cristo. Dependemos dele, foi ele que nos formou. Então eu faço menção sobre o tipo e antitipo a partir da página número 3 e vai para a página 4. Na 5 eu elenco sobre o tabernáculo e eu dou uma atenção muito especial sobre uma figura que era o tabernáculo, que obviamente que ia também desembocar em Jesus Cristo. Tudo faz lembrar Jesus Cristo, a bacia de bronze, etc., o altar, o candelabro. Eu faço menção aqui também da arca, ok? Da arca. E nessa arca tinha um conteúdo na página número 6 e 7, especificamente no finalzinho da página 6, o conteúdo da arca. E eu vou fazer um paralelo importante entre o Antigo e o Novo Testamento, mostrando a sombra, o tipo ali, o antitipo, o que demonstrava lembrar Jesus Cristo. E ele faz você entender melhor essas passagens. A revelação da Bíblia, nós cremos, irmãos, e eu comungo com essa ideia também, é progressiva. E eu preciso que vocês entendam do outro lado aí, nossos amados amigos, alunos, irmãos que estudam a palavra do Senhor, tem que ter paciência consigo mesmo. Porque se a Bíblia se revela progressivamente, nós estamos falando de tipo, não é revelação de uma vez, não. O verbo encarnado ali, que se dá nas passagens do Novo Testamento, já tinha as suas figuras, o seu tipo e antitipo também especificado, são termos teológicos, obviamente, no Antigo Testamento. Voltando aqui para o conteúdo da arca.
As tábuas da lei, exemplo, Êxodo capítulo 25, versículo 16, apontam para Jesus Cristo? Óbvio. Se estamos falando da lei da palavra, você vai lembrar logo de João 1:1. O verbo, a palavra, Jesus Cristo é a palavra. Também a vara de Arão, que floresce em Números, capítulo 17, em versículo 8. Esta vara floresceu, deu flores de amêndoa, fruto, fala da ressurreição de Jesus Cristo e também do ministério aprovado por Deus. Exemplo, Hebreus, capítulo 5, versículo 4. Veja bem a sintonia que eu estou tentando passar para vocês. O vaso contendo, por exemplo, maná. Esta passagem pode ser observada também em Êxodo, capítulo 16, do versículo 32 até o 34. O Senhor Deus chamou a si mesmo de o verdadeiro maná, o pão da vida, que desceu do céu. O maná também pode simbolizar o cristão que derrete no sol o mundo, porém, se for cozido, não derrete. E, por fim, será colocado dentro da arca o símbolo da presença de Deus, né? Exemplo, né? Êxodo capítulo 16, do 1 até o 32, aí já é uma perícope um tanto mais extensa, estou falando aqui do vaso contendo o maná. Então, é claro que o maná, a grosso modo, não sendo um simplista, mas bíblico, demonstra que apontava para o pão vivo que desceu do céu. Dito isto, irmão, nós vamos avançar do nosso estudo aqui, ó. Dito isto, bora. Deixa o seu like em nome de Jesus. Recomende o nosso curso, por gentileza, irmão. Alguém que necessita crescer na graça e no conhecimento. Ambos andam juntos, é importante. Vou falar agora sobre a divindade de Jesus Cristo. A divindade de Jesus Cristo, tá? Nós vamos... Você percebe? Vamos retroceder só um pouquinho. Falei da teofania, que eu prefiro comungar da ideia de cristofania. Falei um pouquinho do tipo e antitipo, melhor você pesquisar. Eu quero tornar os nossos alunos, eu sempre fiz isso em sala de aula e nas nossas videoaulas também. Preciso que você se torne um pesquisador. Achou um termo diferente, o professor falou algo que chamou a sua atenção, pesquise. É muito interessante porque faz você memorizar melhor. Escreva, transcreva aquilo que você acha salutar e importante nessas aulas. Depois da cristofania ou teofania, falando do tipo e antitipo, falei de alguns utensílios e o principal que eu dou, uma abordagem não suficiente, mas um pouco mais extensa, sobre o tabernáculo e os seus utensílios e a quem vai mostrar, que é o nosso Jesus Cristo. E é claro que agora eu vou falar da divindade de Cristo. Jesus Cristo é o elemento, se eu posso dizer assim, central da nossa fé. Jesus Cristo é o elemento central da nossa fé. E relembrando algo que eu vou falar um pouquinho mais na frente, Cristo encarnado, gravem isso, nós já falamos com uma certa fala em algumas das nossas aulas, do famoso kenosis ali, o termo precisamente em Filipenses 2:7, aquilo é o esvaziar. Dá uma olhada como está na sua versão, dá uma olhada. Vamos ver? Filipenses 2, versículo 7, o preciso, tá? Dá uma olhada, qual é a versão que você está em mãos? Estudante que se preza, na medida do possível, precisa de ter outras versões bíblicas, tá? Eu sempre recomendo algumas aí. Dá um comentário, quais as melhores versões? Eu vou colocar para você no comentário. Vou dar a minha posição pessoal e os porquês. Ei, nós estamos chegando na matéria de manuscritologia e bibliologia. Você não pode ficar fora dessa, hein? É uma imersão salutar. Eu quero fazer voto que você faça o curso, porque eu reformulei, renovei a parte de bibliologia e está tudo novo na parte de manuscritologia. É a primeira vez que o Instituto El Shaddai vai dar a atenção devida e necessária devido a elementos progressistas e liberais que estão sendo elencados nos arraiais evangélicos e pentecostais, com algumas versões que eu acho assim, não perigosas, mas precisa de uma atenção e precisa de um voto contrário, pelo menos de pesquisa, e é isso que eu vou tentar passar para os nossos alunos. Não fique fora disso. O estudo
da palavra de Deus através dos seus originais e os porquês. Filipenses 2:7, está gostando da aula? Vamos trabalhar? Diz assim, antes a si mesmo se esvaziou. Eu prefiro esta tradução. Tem a aniquilação, esvaziou. Ele esvaziou do quê? Deixa eu continuar o versículo, eu volto aqui, tá? Nessa pergunta. Assumindo a forma de servo, tornando semelhança de homens ou semelhante a homens, ok? Veja bem, não é igual. Crente não é igual, nós estamos falando da divindade de Jesus Cristo. Elemento central para a nossa fé. Cristo não pecou. Cristo não pecou. Foi tentado em tudo, mas não pecou. E ele se esvaziou do quê? Infelizmente, pessoas que comungam de uma ideia assim perigosa, que ele se esvaziou ou abriu mão da sua divindade. Não, ele se esvaziou temporariamente da sua glória. Além desse versículo, que ele se tornou semelhante e não igual, porque Cristo não tinha pecado dentro e também não tinha pecado exterior, algo que chamasse a carne dele, porque ele não tinha essa inclinação, ele não tinha esta herança adâmica que eu e você tem. Cristo não tinha. Então ele se esvaziou temporariamente do quê? Grita aí, da sua glória. Vamos apelar para um texto de João capítulo 15, e o versículo 15, não, 17, e o versículo 5. Vai dizer o seguinte, ó. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. É Cristo encarnado aqui dialogando com o Pai. Você entende que ele abriu mão temporariamente da sua glória, do que ele tinha do céu, o divino. Agora ele se encarnou, teve sede, fome, dores, padeceu momentos terríveis na cruz. Era necessário, precisava de passar isso, porque a lei exigia isso daqui. Exigia que ele passasse por isso. Então, é interessante você marcar esse texto de João, capítulo 17 e versículo 5. A glória que eu tinha. Então, Cristo encarnado, mas ele não abriu a mão de ser divino. Muito cuidado. É o termo que nós usamos tecnicamente na teologia, e eu quero que você estude um pouquinho mais a fundo, que é o termo técnico união hipostática. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, ou plenamente Deus e plenamente homem. Eu vou entender que não é muito interessante. Eu sei que os nossos pais, eu também ouvia assim, 100% Deus, 100% homem. Eu vou não divergir, mas quero colaborar com a fala minha e de outros teólogos de cabedal muito acima da minha pessoa. Então eu entendo que é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, não deixando brecha para esta questão matemática e, de repente, alguém que seja descuidoso falar que quando Cristo estava ali no barco dormindo, ali ele estava 90% ou 80% divino. Nunca. A união hipostática nos permite dizer que Cristo verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Entendemos isso não a fundo, porque você precisa de entender aí do outro lado, você que está estudando comigo, que é um dos mistérios, não é mesmo? É um dos mistérios que tem na Bíblia, como, por exemplo, a Trindade, que nós vamos estudar mais a fundo. Então, é um dos mistérios que tem na Bíblia. E eu preciso que vocês entendam que aqui mexe também com a questão da fé. Da fé. Quando nós recorremos, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, dá uma ideia melhor, não teológica, mas bíblica, entrando densamente nos seus originais, que ali vai falar sobre a união do divino, que é o errado. Vamos ler? Deuteronômio capítulo 6 é a oração que Israel ama fazer, não é verdade?
Deuteronômio, capítulo de número 6. Bora para a Bíblia. O resto é conversa. Ouve, Israel, ao Senhor, nosso Deus, o único Senhor, o único Deus. Esse único, fazendo a transliteração para o nosso português, é errado. Errado. Você vai achar aí no Google da vida, Echad, com D mudo, mas é errado. E fala de união composta, ou unidade composta. Isso daqui é um comichão nos ouvidos dos unicistas, das testemunhas de Jeová, e até mesmo nos judeus, porque aqui fala da unidade composta. Essa mesma unidade, essa mesma palavra é usada em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24. Ali fala da união do homem e da mulher, e eles formam uma unidade composta, divergindo, obviamente, de uma outra palavra que aparece no hebraico, que é Yahid. Yahid, que aí sim é uma unidade absoluta. Glória a Deus! Nós estamos falando da Trindade. Claro que eu elenquei aqui sobre a união hipostática de Cristo, que requer esses ambos, tanto a Trindade, ambos assuntos, Trindade como a união hipostática, vai apelar para que você tenha um senso de fé, creia. Não estou abrindo mão de explicar, vocês observaram isso. Entre outros termos, né, que vai falar sobre a Trindade, por exemplo, o texto bizantino, em 1 João, no capítulo 5, versículo 8, vai falar claramente da Trindade, o versículo 7 e 8. Dá uma olhada na sua versão bíblica se tem. Algumas versões que não cooperam, não pegam o texto bizantino nos seus manuscritos, não vai ter essa passagem. Dá uma olhadinha aí, né? Por isso que é bom você ter várias versões, tá ok? Então você vai ver que o nosso próprio Cristo nunca deixou de ser Deus. Cremos no único Deus? Sim, nós cremos no único Deus. Somos acusados de politeístas, não somos politeístas. Nós cremos no único Deus, porém é uma conta que não fecha. Não dá para usar matemática. 1 mais 1 mais 1 igual a 1. É 1, ok? Vamos continuar aqui, ó, na página número 8. Espero que você esteja comigo aí na página número 8. A crença no Deus Trino. Existe um Deus que subsiste em 3 pessoas. Isso está no nosso livro. Por isso que você que não tem nosso livro, por favor, eu teria o maior prazer de mandar para você em qualquer lugar do Brasil. Se matricule, se forme, tenha uma formação teológica. Além, preste bem atenção, do nosso livro e outros livros que vão colaborar com conteúdos teológicos imersivos. Por exemplo, o dicionário Wycliffe, eu vou passar para você em PDF, o Vinley, e outras obras literárias teológicas. Você vai ter a minha pessoa para tirar qualquer tipo de dúvida. É claro que você vai ter que me dar um tempo, obviamente, mas eu quero te auxiliar como também o seu professor. Venha entrar nessa família que, graças a Deus, só está crescendo. E continuando aqui, é um único Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são coiguais, coeterno, da mesma essência, da mesma natureza. É importantíssimo você entender isso aqui. B, monoteísmo. Existe um único Deus e nunca existiu outro Deus. Me friso aqui em Isaías 43:10, Isaías 44:6, versículo 8, e Isaías 45, versículo 5. Porém, a Bíblia apresenta este único Deus como sendo uma unidade composta, conforme eu já falei alguns minutinhos atrás. Se quiser, volta também o vídeo, você vai ter uma devida atenção melhor. Tem no nosso livro, e eu já falei. A união hipostática, Jesus é tanto Deus como homem, conforme eu também falei, estou frisando novamente. E lembrando, homem perfeito. Homem perfeito. Os 3 primeiros concílios, irmãos, os 4, é o 5º, né, que são ecumênicos, vale a pena nós darmos uma atenção, não que eles demonstrem algo acima da palavra de Deus, na verdade eles só coadunam com aquilo que a palavra já dizia. Mas o que foi muito mais atacado nesses primeiros concílios, sabe quem foi? A figura de Jesus Cristo.
o personagem Jesus Cristo. E daí tinha várias heresias que estavam nos arraiais ali do povo, e foi feito os concílios, que eu não posso entrar em detalhes, mas você pode procurar sobre essa questão dos concílios. Mas a personagem principal dos concílios era Jesus Cristo, se era homem, se era Deus, se era um espírito, quem era Jesus, ele pecou, poderia pecar, e etc. Tá bom? Na página de número 8, nós vamos ver característica exclusiva de Deus em Jesus Cristo. Ele tinha autoconsciência que ele era Jesus. Ele tinha essa autoconsciência. E eu vou fazer questão de citar aqui, por exemplo, tá? Eu acho muito interessante, em Marcos capítulo de número 2, versículo 27 e 28, que ele fala ser o Senhor do sábado. Além do mais, por exemplo, ele também fala sobre a sua autoridade, que ele poderia enviar os seus anjos a qualquer momento. Exemplo, Mateus 13:41, ele tinha essa ciência. Ele tinha autoridade também para perdoar pecados, a perícope de Marcos capítulo 2, versículo 1 até o 12. E ele foi acusado ali de ser um blasfemo. Vocês devem saber desta perícope, porque quem é que pode perdoar pecado senão somente Deus? O próprio Deus estava perdoando ali o pecado daquele paralítico nessa perícope. É importantíssimo. Então ele tinha essa ciência. Ele tinha ciência que ele era a ressurreição e a vida, por exemplo, em João 15 e 25. Eu continuo aqui na página número 9, as reações e afirmações das pessoas que conviveram com Jesus Cristo. Eu faço menção, por exemplo, da reação e a declaração do sumo sacerdote e da resposta franca de Jesus Cristo. Eu quero recorrer à Bíblia. Vamos lá? Mateus 26, vamos abrir a Bíblia. Eu acho interessante essa perícope. O que eu estou falando? Das reações, das afirmações das pessoas sobre Jesus Cristo. E aqui vai mostrar um diálogo, um divisor de águas também, que vai aí buscar uma condenação, ou formalizar a condenação em cima do nosso bom mestre. Mateus 26, do versículo 62 até o 66. Está o 65 no seu livro, mas eu coloco esse acréscimo, o 66 é importantíssimo. Então vamos lá, Mateus 26, do 62 até o 66, vai dizer o seguinte: e levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde aos que depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote ainda continuou: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. 64, ele responde no diálogo: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, ficou ali revoltado, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora uma blasfêmia. Que parece, responderam eles, é réu de morte. O próprio Cristo tinha essa ciência, e aqui o Senhor sumo sacerdote formaliza essa condenação para Cristo, chamando de blasfêmio, sendo o próprio Deus ou filho do próprio Deus. Dos escribas e fariseus, por exemplo, eu cito aqui João 19, versículos 7 e 8, a declaração de Tomé. Que declaração maravilhosa, em João capítulo 20, versículo 28, Senhor meu e Deus meu. Quem é Jesus para você aí do outro lado? Faço menção, já que essa aula está sendo pública, e de repente você veio aqui nessa videoaula, alguém recomendou, ou de repente, quem sabe, por misericórdia, o YouTube recomendou para você. Você não chegou até aqui à toa. Jesus Cristo tem uma obra na sua vida. Não somos nada, somos carentes da dependência de Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. Ele é vida e Ele pode te dar a vida eterna. Nós estamos caminhando para uma eternidade. O dia de amanhã não pertence a absolutamente ninguém. E eu quero que você, do outro lado, se não aceitou, e mesmo que aceitou e precisa de uma renovação, eu estou pronto a orar por você no final dessa aula, se você quiser aceitar ou buscar uma renovação em Jesus Cristo Jesus. Meus irmãos, além dessas declarações, as epístolas vai falar sobre Jesus Cristo, especificamente a epístola aos Hebreus, e eu quero parar aqui na página número 10, finalzinho da página 10,
indo para a página 11, as epístolas, as testando sobre o bom mestre, onde eu vou dar uma atenção melhor. Ei, você quer aceitar Jesus Cristo? Coloque a mão no seu coração. Você quer voltar? Pastor, eu até estou fazendo a aula, mas eu estou passando por um momento difícil. Momentos de dificuldades e momentos de desistência, todos nós podemos ter. Mas Cristo te trouxe até aqui, no final dessa videoaula, para dizer que Ele pode sustentar você. Ele pode renovar as suas forças, mesmo que elas estejam minguando. Eu creio nesse Deus que renova a cada crente. Coloque a mão no seu coração, assim como eu estou colocando. Se você está aceitando, dê um outro sinal, levante a sua mão, porque o nome do Mestre tem poder. Pai, nós agradecemos por essa aula, por alguns minutinhos que nós usufruímos da sua palavra. E quem é o Senhor? Não temos palavra para descrever tudo aquilo que o Senhor já fizera nas nossas vidas e vai continuar fazendo. Que o Senhor morreu para que todo pecador não venha a perecer e que tenha vida eterna. Pai amado, nós temos ciência que o Senhor tem condições de renovar, o Senhor tem condições de dar força aos teus filhos do outro lado. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Até a próxima videoaula em nome de Jesus. Ei, teologia não esfria!